A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, né? Pastor Raimundo, vosso irmão em Cristo, né? Vos saudando com a paz do Senhor, pedindo a Deus, né? Alegria, paz neste dia, nessa sexta-feira, pela manhã, no dia 25, né? De abril do ano de 2025. Deus abençoe a todos, né? É um privilégio, mais uma vez, estar junto com os nossos queridos e amados irmãos, para aprendermos da palavra do Senhor, para ministrarmos uma palavra, para estarmos conectados com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Falarmos da palavra de Deus, ganharmos almas para o reino do Senhor e anunciarmos, né? E anunciar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Deus tem nos dado graça, Deus tem nos abençoado, né? Tem estendido as suas mãos poderosas sobre as nossas vidas e queremos dizer para os nossos amados irmãos que é uma alegria nós estarmos juntos conectados para falarmos da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, a nossa bússola. Quer dizer, o nosso caminho para a salvação e também para a vida eterna. Dizendo para os nossos amados irmãos que se inscrevam no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir, e estaremos assim no final de cada programa orando por todos vocês. Aqueles que ainda não enviaram o seu pedido de oração, nos envie pelo nosso número do WhatsApp, né, da área 51 99690 7536, e estaremos com todo prazer orando junto com os nossos irmãos. E temos uma palavra nesta manhã para que possamos compartilhar juntos, para que possamos meditar nesta palavra que fica no Evangelho segundo escreveu Lucas, né? No capítulo 9, do versículo 57. Evangelho segundo escreveu Lucas, né? O médico amado do Senhor Jesus Cristo, aquele médico amado, aquele discípulo amado, que no fim da caminhada de fé do apóstolo Paulo, ele esteve junto, né? Quando nós olhamos lá na epístola de Paulo, Paulo falando para trazer os seus irmãos, os seus amigos de volta, porque ele no campo de batalha estava encerrando a sua caminhada de fé e estava com ele Lucas, né? Ele pediu para que trouxesse de volta os outros companheiros. Então nós vamos ler essa palavra e diz no título aqui dessa palavra, Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. E Jesus ainda continua botando à prova, porque ele está vivo nos céus, aqueles que realmente ainda querem seguir a ele. Muitos não têm entendido por que estão passando por isto ou por que estão passando por aquilo. Todo seguidor de Cristo, toda pessoa que quer seguir a Cristo, ela vai encontrar dificuldades, ela vai encontrar oposição, ela vai encontrar contrariedade, ela vai encontrar pessoas que se levantam contra, né? Isto é o que a Bíblia diz, né? O próprio Senhor Jesus Cristo falou, né? No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, diz bem assim Jesus: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tendes bom ânimo. Jesus não disse assim, não, no mundo vocês só vão ter paz, no mundo vocês só vão ter alegria, no mundo vocês só vão ter conforto. Não é assim que a Bíblia diz. Não é desta maneira que a Bíblia diz. A Bíblia diz através da boca do próprio Senhor Jesus Cristo: no mundo tereis aflições. Quer dizer, neste mundo em que vocês estão vivendo, meus discípulos, ele disse naquela época, no mundo em que nós estamos vivendo agora, nós vamos encontrar muitas adversidades, muitos levantes, muitas provações. Por quê? Estamos indo para os dias finais da Igreja do Senhor Jesus Cristo na face dessa terra. E
não será fácil para nenhum dos seguidores de Jesus. Não será fácil para aquelas pessoas que realmente desejarem servir a Jesus de verdade. E nós vimos aqui na Bíblia Sagrada que nos diz bem assim, no Evangelho de Lucas, né? 9,57. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Alguém disse para Jesus: Senhor, eu vou te seguir. Aonde é que você for, eu estou disposto a te seguir. Aí disse Jesus, mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outra pessoa disse, e o outro disse, Jesus, segue-me. E ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Mas Jesus insistiu, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E outro ainda, outra pessoa. Vamos para a terceira pessoa. Ou para outra pessoa. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos em seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o evangelho. Versículo 6 diz assim, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando Jesus está aqui dando esse ensinamento e ouvindo as perguntas destas pessoas, porque muitas pessoas, porém, nos dias de hoje em que estamos vivendo, também já fizeram propósitos, também disseram para Jesus que queriam ser fiéis, também disseram a mesma coisa que essas três pessoas disseram. Senhor, o senhor pode ficar tranquilo. Eu vou ali me despedir dos meus parentes e já volto. O outro disse bem assim, deixa que eu vou ali sepultar meu pai e já volto. E Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Não é que todas as pessoas estariam mortas. Um estava morto carnalmente, né? Mas Jesus, sabe o que é, sabe o que Jesus é. Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Deu um probleminha aqui na nossa live, né? Nós vamos realizar de novo novamente aqui a nossa live, né? E vamos continuar. Então Jesus, nós vamos parar, para fazer aqui novamente, né? Para que possamos aqui adiantar na nossa live, né? Para que ela venha novamente aqui nós a adentrarmos junto com os nossos irmãos, aqueles que estavam aqui nos acompanhando e por um problema aqui, né? Saiu fora, mas nós já vamos conectar novamente e vamos continuar, meus irmãos, né? Vamos continuar novamente fazendo aqui a nossa gravação. E na continuidade, porque nós estávamos também na live ao vivo, dizendo para os meus irmãos bem assim, né? Dizendo para os meus irmãos bem assim, né? O que está nos impedindo, o que está nos impedindo de seguir a Jesus? Tem muitas pessoas com tantos obstáculos que elas não conseguem se desprender para servir a Jesus. Às vezes é uma esposa por causa do marido, às vezes é o marido por causa da esposa, às vezes é uma mãe por causa de um filho,
às vezes é um trabalho que ela trabalha até muito tarde, não pode ir na igreja, não quer ir na igreja, ou não tem tempo de ir na igreja. Às vezes é um familiar que o obstrui. Às vezes tem pessoas que está enferma e diz, olha, eu não posso servir a Jesus porque agora estou enferma. Sempre há um empecilho que as pessoas querem colocar para não seguir a Cristo. Nada pode nos impedir neste mundo de ser um seguidor de Cristo, a não ser que nós mesmos não queremos por nossa livre e espontânea vontade. Você sabe, meu querido e amado irmão, que no dia do acerto de contas, que cada um de nós, né, cada um de nós comparecerá diante de Jesus para fazer prestação de conta, não vai haver desculpa para ninguém. Não vai haver, irmãos, aqueles que vão chegar ali e vão dizer, Senhor, eu estava muito atarefado de trabalho. Senhor, eu estava muito atarefado com a minha família, com os meus afazeres, e eu não tive tempo, Senhor. Eu não tive tempo, Senhor. Aí o Senhor Jesus vai dizer, meu Pai é o dono do tempo. Você teve tempo para tantas coisas, por que não tirou um tempo também para estar na presença do meu Pai? Por que não tirou um tempo para me seguir? Como é que eu tirei meu tempo? Eu estava sentado no meu trono, ao lado do meu Pai. Ele me pediu para que eu viesse à terra. Ele me pediu para que eu viesse à terra, entregasse a minha vida na cruz do Calvário por amor da humanidade perdida, e eu não perdi tempo, eu vim. Eu fiz a minha parte. Por que será que você não pode fazer a tua parte? Tirar um tempo, dizimar a tua vida como forma de agradecimento a meu Pai e a mim também, por aquilo que eu fiz para você. Então eu quero dizer uma coisa, que ela é muito importante, é a nossa decisão. É a decisão de cada pessoa. A nossa decisão é que vai dizer aonde nós iremos chegar. Naquele grande dia, diz a Bíblia, que os salvos, comparecerão diante do tribunal de Cristo para ser julgadas as suas obras. Eles não serão mais condenados, tá? Mas poderão perder coroa, poderão perder galardão por não fazerem tudo aquilo que era para eles fazerem. Então, se nós, seres humanos, pecadores, mas arrependidos, forem salvos, tá? E nós não cumprir todo o papel, nós poderemos ser salvos, estar ali, mas vamos perder algumas recompensas, porque não fizemos tudo que o Senhor tinha mandado nós fazer. Mas no juízo final, no grande trono branco, que fica ali no livro do Apocalipse, diz a Bíblia Sagrada, de que todos comparecerão, os que não forem salvos, diante do juízo final. E ali serão colocados, aberto um livro, e neste livro estará escrito todas as obras que todas as pessoas fizeram. Então não haverá desculpa para aquela pessoa que foi evangelizada e negou o nome de Jesus. Não haverá desculpa para aquela pessoa que não quis seguir a Jesus e andou na bebedice. Não haverá desculpa para aquela pessoa que não quis obedecer às leis de Deus, da palavra do Senhor, e foi para a prostituição. Não haverá desculpa para aquelas pessoas que lograram os outros, para aquelas que roubaram. Não haverá desculpa para os mentirosos. Não haverá desculpa para os idólatras, que é aquelas pessoas que cultuaram a outros deuses ou se prostraram diante de imagens de esculturas. Porque há só um Deus verdadeiro em cima do céu e embaixo na terra, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Não haverá desculpa para os enganadores. Não haverá desculpa para os falsos profetas.
Não haverá desculpa para os falsos pastores, para os falsos líderes. Por quê? Porque tudo em que nós fizermos na face da terra está gravado em um livro. Ou a obra que nós fizemos bem, ou a obra que nós fizemos mal. E o Senhor vai mandar, o Senhor Jesus, que será o justo juiz nesse dia, mandará o anjo abrir o livro, que é o livro das obras. Vai ser aberto para os santos, para os salvos, o livro da vida, aonde estará ali escrito o nome de cada pessoa salva. A Bíblia chega a dizer que ele nos dará um outro nome. Eu não sei qual é o nome que eu vou ter. Você, irmão e irmã que está do outro lado nos ouvindo, também não sabe, mas o Senhor sabe e conhece a vida de cada um. Ele vai colocar um outro nome no livro da vida do Cordeiro para as pessoas salvas. Mas no livro das obras, aonde estará ali também nome por nome de pessoa e a obra de cada um, para que ela seja julgada, e não é o Senhor que vai julgar indevidamente, não. A Bíblia diz que cada um será julgado pelas suas próprias obras, pelas suas próprias escolhas, aquelas que elas fizeram. Ou escolheu para o caminho certo, ou escolheu para o caminho errado. Ou escolheu o caminho da perdição, ou escolheu o caminho da salvação. Ou escolheu o caminho largo, ou escolheu o caminho estreito. Ou escolheu a porta estreita, ou escolheu a porta larga. Ou escolheu subir para o alto, ou escolheu descer para baixo. É mais simples do que você pode escolher. Você pode imaginar também. Está diante de você duas portas. Uma porta larga e uma porta estreita. Pela facilidade que as pessoas olham, elas olham e vejam a porta larga, espaçosa. E elas, como gostam de facilidades, vão para o caminho da facilidade. Só que, no primeiro momento, o caminho da facilidade poderá ter algumas coisas que parecem ser boas. Mas o problema não é o início desta caminhada e desta escolha. O problema está no final. O problema está no fim. Se esta pessoa quer chegar no final e ter um encontro com Deus, se ela fizer a escolha da porta larga e espaçosa, que significa as orgias deste mundo, as escolhas erradas deste mundo, ela nunca chegará ao céu. Ela vai descer ao abismo. Então, por isso que o Evangelho, muitas vezes, ele vem falar aquilo que a pessoa não quer ouvir. Porque a pessoa, ela quer fazer aquilo que está no seu coração. E ela esquece que ela tem um Deus. E este Deus, ele é soberano. Mas ele dá o livre-arbítrio para que cada um de nós possamos escolher a que caminho nós iremos seguir. Nós vamos passar para uma outra passagem. E eu quero agradecer de todo o meu coração ali o carinho do qual fui recebido ontem à noite ali em Capão da Canoa, né, na igreja do pastor Epitácio, junto com aquela igreja amada, do qual Deus me permitiu fazer a leitura dessa palavra introdutória. E em cima dessa palavra agora, o Espírito Santo me faz lembrar, né, para que eu venha ler, para que eu venha fazer a leitura sobre esta palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo falou, estando ainda aqui na terra. Eu vou fazer a leitura que fica ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, tá? Do versículo 49 em diante. Diz a Bíblia Sagrada no título desta mensagem designada pelo nosso Mestre Jesus. Jesus traz fogo e dissensão à terra. Meu Deus, que título! Jesus traz fogo e dissensão à terra. No versículo 49 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas diz bem assim:
Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Versículo 51. Supondes que vim dar paz à terra? Ele faz uma pergunta. Vocês estão supondo que eu vim trazer paz à terra? Não. Eu vou-lo afirmo antes, eu vim trazer divisão. Meu Deus. O que Jesus veio fazer? Veio trazer divisão. Pois é. Assim diz o versículo 51. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vou-lo afirmo antes divisão. Vim trazer divisão. Vou completar no versículo 53. Porque daqui em diante, disse Jesus, estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, tá? E filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Quando Jesus fala aqui que ele veio trazer dissensão, que ele veio trazer divisão sobre a terra, ele está dizendo, olha, o Filho do Homem veio para cumprir uma missão. Alguns vão aceitar e outros não vão aceitar. Alguns andarão com ele e alguns não vão querer andar com ele. Alguns vão aceitar a ele como Filho de Deus e outros irão rejeitar a ele, dizendo que ele não é o Filho de Deus. Então Jesus está dizendo aqui, em uma família que estiver 5 pessoas, 3 vai querer andar comigo, mas 2 não vai querer. Em outras famílias, 1 vai querer andar comigo, outros não vão querer andar comigo. Então, assim por diante, ele vai dizendo, eu vou colocar filho contra pai, pai contra filho. Por que ele está dizendo que ele ia colocar um contra o outro? Porque talvez um pai queira servir a ele e o filho não queira. Ou vice-versa, o filho queira seguir a Jesus e o pai não queira. E em seguida ele diz assim, também haverá marido contra mulher e mulher contra marido. Talvez a esposa queira servir a Jesus e o esposo não queira. Ou o esposo queira servir a Jesus e a esposa não queira. Aí diz mais, a nora contra a sogra e a sogra contra a nora. Há uma divisão. Não é que Jesus veio para trazer mal. Não é que Jesus traga maldade. É que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, quando ela adentra, quando ela chega em uma determinada casa, em uma determinada família, em um determinado bairro, em uma determinada cidade, em um determinado estado, em um determinado país, algumas pessoas o aceitam, a palavra, e elas põem seu coração em ser um seguidor ou uma seguidora de Cristo. Tem governos que aceitam que o evangelho seja pregado. Tem governos que não aceitam que o evangelho seja pregado. Tem famílias que aceitam que o evangelho adentre dentro da sua casa. Tem famílias que não aceitam de maneira nenhuma a pregação do evangelho, porque elas se dizem ser religiosas. Elas já têm a sua religião. E aqui Jesus diz, no versículo 49, que ele veio lançar fogo sobre a terra. Este fogo que ele está dizendo aqui é que a palavra vai queimar como um fogo.
ela vai destruir muitas coisas que muitas vezes são erradas na vida das pessoas. E ele diz: quisera eu que já estivesse a arder em muitos corações. Eu não canso de dizer, em várias das minhas ministrações, que a palavra ela veio para confrontar com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estavam indo num caminho errado. E a palavra veio para confrontar, dizer que da maneira e do jeito, da forma com que elas estão indo, elas estão descendo ao abismo. A Bíblia Sagrada ela veio para corrigir o ser humano dos seus pecados. Quando Deus formou a lei, que Deus fez a lei, e deu as leis para Moisés lá no monte, aonde Moisés estava, a lei foi criada para colocar, né, diante do homem a observação para que eles não viessem a errar. Sem lei, as pessoas pecam sem saber, mas com a lei de Deus elas pecam sabendo. Então, quando Jesus vem aqui e se depara com este povo, ele desce e depara com a sociedade, uma sociedade que se dizia religiosa, como há nos dias de hoje muitas placas denominacional. Quando Jesus veio também tinha muitas religiões. Tá? Tinha os fariseus, os saduceus, né? Tinha os samaritanos, várias e várias religiões, como também existe nos dias de hoje. E muitas dessas religiões, eles também dizem que são de Deus. Mas qual Deus? Quando a palavra do Senhor adentra em um lugar e ela confronta, a pessoa tem duas opções. Ou aceita a palavra ou rejeita a palavra. Por isso que Jesus diz assim, olha, eu vim trazer fogo. Porque quando a palavra de entrar dentro da casa de vocês, ela vai confrontar. Algumas pessoas vão dizer que eu estou certo. Outras pessoas vão dizer que não é bem a verdade. Não vão aceitar a palavra. Não vão aceitar que eu sou filho de Deus. Eles vão observar e vão dizer bem assim, tu não pode ser filho de Deus. Porque olha a tua pobreza, olha o teu andar. Tu não és rico, não viesse de uma família rica, não viesse de um trono de rei, e tu te diz que é rei dos judeus, tu diz que desceu dos céus para pregar a palavra, mas tu tens fome, tu tens sede, tu tens cansaço. Eles não admitiam em muitas partes, mas muitas pessoas vieram ao conhecimento do Evangelho através dos milagres em que Jesus fazia. Paralíticos andavam, cegos voltavam a ver, aleijados eram curados, mortos eram ressuscitados, e aí começou a se levantar muita oposição. Por quê? Porque Jesus, através dos milagres que ele operava, os governos então da época não aceitavam que aquelas grandes multidões corriam atrás de Jesus. Por quê? Porque eles tinham as suas religiões e as suas religiões eram baseadas em formas, em ritos, em normas. E Jesus não trouxe essas normas. Ele diz na sua palavra, bem assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando ele fala aqui em João 8,32 que a verdade vos libertará, vai libertar o quê? Do pecado, do vício, da falsa religião, libertar de tudo que a pessoa faz errada. E quando ele diz também em João 8,36, tá? Ele diz assim, olha, tá? O que ele diz em João 8,36? 8,32 ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 8,36 diz ele assim, ó, pois se o Filho vos libertar, ele está usando o nome dele. Ele está falando dele mesmo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
como muitas vezes eles não criam no Filho, também não poderiam crer em Deus. Eles diziam que criam em Deus, mas não observavam os mandamentos de Deus. Então, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, Jesus passou por vários lugares e muitos seguidores, muitas famílias foram divididas. Por que foram divididas? Porque as pessoas tinham a opção de escolher. Ou seriam seguidor de Jesus, ou negariam a si mesmo o seu chamado. Tinha pessoas que diziam, olha, eu me designei e eu vou seguir a Jesus. Várias pessoas nós vimos que se tornaram seguidores de Jesus. Nós vimos Zaqueu foi seguidor de Jesus, né? Nós vimos ali um milagre que aconteceu na casa de Jairo, né? Aquele homem que estava com a menina prestes a morrer e veio a morrer, tá? Mas Jesus ressuscitou a menina, entregou na mão de Jairo. Jairo creu. Nós vimos vários centuriões, nós vimos Nicodemos também ali perguntando para o mestre. E Nicodemos era um homem letrado, um homem que conhecia todas as leis, mas a curiosidade, tá? A curiosidade que ele tinha era para o que viesse obter a salvação da sua alma. Ele era mestre em Jerusalém, Nicodemos. E ele disse, olha, Nicodemos, o que te falta para receberes a vida eterna é tu nascer de novo. Quer dizer, Jesus coloca em xeque, Jesus coloca dentro do coração de Nicodemos, e ele começou a olhar para dentro dele e analisar e fazer uma pergunta para ele mesmo, como pode eu, já um homem velho, idoso, avançado em idade, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse, tu não entendes, Nicodemos, tu és mestre em Israel. Não é isso que eu estou querendo dizer para ti. Tu tem que nascer na água e do Espírito, quer dizer, da palavra. E do meu Espírito, do Espírito de Deus. Para que a tua vida seja transformada, Nicodemos. Porque da maneira que você está levando a vida, Nicodemos, e tem muitas pessoas semelhantes a Nicodemos, que são apegados na sua religião, ou na letra, ou no seu conhecimento, e aí elas estão curiosas, será que a minha religião, será que aquilo que eu aprendi, será que aquilo que me ensinaram está certo? Porque eu não tenho aquela paz interior. Eu tenho uma curiosidade dentro de mim. Quantas pessoas têm curiosidade? Sabe o que é? A falta do Espírito de Deus. A falta do Espírito de Deus na vida. Para que elas possam ter a salvação da sua alma. O que eu quero dizer para você? Meu irmão e minha irmã, o que eu quero dizer para você? De que de nada nos adianta termos uma religião. E a palavra religião no original quer dizer religação. É como que se a companhia que gera e fornece a luz elétrica para você, por falta de pagamento, ela veio e cortou a energia da sua casa. E a conta que veio para pagar devido ao corte é uma conta muito alta, muito grande. E você não teria recurso suficiente para pagar. Então alguém se propôs, porque teve compaixão da tua dívida, da tua alma, e sabedor que é essa pessoa, se coloca e diz assim, quanto é que é a dívida? E você vai dizer bem assim, ela é insustentável, eu não tenho como pagar, mas eu poderei pagar por ti. Eu vou pagar essa conta. E você se acha que não é merecedor de que aquela pessoa venha pagar aquela dívida que é sua. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele pegou a conta de toda a humanidade, tá? E disse, eu vou pagar, pai. É insuportável essa conta. E o pai olha para o filho e diz, filho, não tem na terra. Eu até procurei na terra.
alguém que fosse capaz de pagar esta conta, mas eu não encontrei. Então tu vai ter que descer do céu, meu filho, e oferecer-te a preço de cruz, ser esvaído em sangue, oferecer o teu próprio sangue, meu filho, em prol do pagamento da dívida de toda a humanidade. Foi isso que Jesus fez. O que eu quero dizer para você nesta hora? O que eu quero falar para você nesta hora? E voltando à palavra que eu fiz a leitura. Tem pessoas que são gratas por esse grande amor que Jesus teve e elas querem ser seguidoras. Então por isso que numa casa vai haver divisão entre marido, entre mulher, entre filhos, entre sogro, entre sogra, entre nora. Por quê? Porque alguém vai dizer assim, olha, eu não era merecedor. Alguém me abriu uma oportunidade de salvação e pagou a minha conta, pagou a minha dívida. Mas tem outras pessoas que não aceitam da mesma forma. E dirão bem assim, pagou porque quis. Eu não quero ser seguidor. Por que a pessoa vai dizer que não é seguidor? Não vai querer ser seguidor? Porque não vai ser um caminho de bonança. Não vai ser um caminho que todos vão te elogiar e vão te querer bem. Porque o que Jesus disse para os seus discípulos? Aquele que quiser vir após mim, quiser ser meu seguidor, negue-se primeiro a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Teve uma pessoa já na Bíblia Sagrada, lá no capítulo 12 de Gênesis, que foi o nosso pai na fé, Abrão. Deus chama ele e tira do meio da parentela. Abrão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E diz a Bíblia Sagrada que Abraão foi, quer dizer, ele obedeceu, tirou da onde? Do meio da parentela. Então tem coisas na nossa vida, né, que Deus nos escolheu, né, e nós não temos que ficar discutindo com Deus o porquê que Ele nos escolheu, ou para onde que nós vamos. Nós temos que simplesmente obedecer o chamado de Deus. É muito difícil, muitas vezes, nós no primeiro momento entender. Às vezes queremos ficar de guerrinha com Deus. Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor escolheu a mim? Por que o Senhor me manda para tal lugar? Por que tanta luta que eu estou passando? Você acha que é fácil ser um escolhido de Deus? Nós ainda vimos no capítulo 37 de Gênesis, né? Por um sonho que José teve e foi apelidado de o sonhador pelos seus irmãos. Era um jovem de apenas 17 anos e tinha vários irmãos. E ele teve um sonho e ele inventou de contar o sonho para os seus irmãos. E por causa deste sonho, ele passou 13 anos de prova. Deus tinha uma obra gloriosa com o moço. Não eram os mais velhos, mas era o mais moço. Deus tinha uma obra, Deus queria que ele fosse governador do Egito. Deu um sonho para ele. E após o sonho que ele teve, que ele viu que os molhos se curvavam a ele, os irmãos entenderam a simbologia do sonho. Só que falta agora um menino desse aí novo aí, né? Dizer que nós vamos se curvar diante dele. Aí ele teve um outro sonho, que o sol e a lua também se curvavam diante dele. Aí o pai Jacó entendeu. Mas que isso, moço? Que isso, menino? Eu e a tua mãe vamos ter que se dobrar diante de ti? E o tempo passou, foi 13 anos de luta, 13 anos de prova. José foi vendido, José foi para dentro de uma cisterna. Foi vendido para uma caravana de ismaelita que estava passando. Foi trabalhar na casa de Potifar. Lá a mulher de Potifar quis o trair, quis o seduzi-lo, e ele fugiu, perdeu a túnica, mas não perdeu a dignidade. Meu irmão, perca a túnica, mas não perca a dignidade. A túnica de pano pode ficar, você pode conseguir outra, mas a tua dignidade vai manchar o teu caráter. Aí José foi preso injustamente, foi chefe dos presidiários. E lá dentro da prisão, Deus deu visão para José, Deus deu revelação, continuou dando sonho.
Não importa o lugar onde você esteja, não importa o lugar aonde você esteja, o importante, diz a Bíblia Sagrada, que Deus era com José. Essa história é muito linda, muito maravilhosa. De Gênesis 37 a Gênesis 42, tem a história desse moço José. E aí Deus permitiu ele ter esse sonho lá dentro da prisão, aonde tinha o copeiro do rei lá. E Deus revelou para José. E o Egito passando por uma grande fome, por uma grande escassez. Lá está um presidiário. Quem hoje vai dar valor para um presidiário? Ninguém. Porque pensa que o preso está ali porque cometeu delito. José não cometeu delito nenhum, estava preso, estava pagando um preço por algo que ele não cometeu. Pagando um preço indevidamente. Porque Deus tinha um chamado e queria cumprir os sonhos na vida de José. E aí diz a Bíblia Sagrada que o rei também teve sonho. E quem estava apto a revelar o sonho do rei? José. O prisioneiro foi chamado à frente do rei. E lá, José deu discernimento do sonho que o rei teve, que estava perturbado. E ele disse, bom, a quem? A quem agora escolherei? A quem agora colocarei como governador do Egito? Só pode ser esse moço. Só pode ser esse moço José. Lá vai José ser para governador do Egito. A fome bate, quem vai procurar o governador atrás de comida? Porque a fome bateu na casa dos irmãos, na casa do pai, na casa da família de José. José não é mais prisioneiro, mas José é governador do Egito. Lá foram seus irmãos, lá foram seus pais comprar comida. Ele não se deu a conhecer no primeiro momento. E diz a Bíblia Sagrada de que quando eles foram pagar o governador, ele mandou que as pessoas botassem o dinheiro dentro do saco deles e eles levassem de volta. Homem de Deus e mulher de Deus não quer nada em troca, não. Faz tudo por amor. E quando eles chegaram em casa que viram que o dinheiro estava de volta, ficaram apavorados. Apavorado. Então o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã? Deixa que os teus inimigos, deixa que os teus adversários te acusem. Deixa você ser caluniado ou caluniada. O importante é que Deus diz bem assim. Deus era com José. Deus era com José. E o mesmo Deus continua sendo com você. Deus quer te abençoar. Deus quer te dar vitória. Deus quer te dar graça. Deus quer te exaltar. Mas para te ser exaltado, primeiro você tem que ser humilhado. Você, minha irmã, vai ser exaltada, mas primeiro vai ser bem humilhada. Você também já foi muito humilhada, mas Deus vai te exaltar, minha irmã. Deus vai te exaltar, meu irmão. Que Deus abençoe a todos. Um dia Ele te colocará por cabeça e não por cauda. Um dia chegará a tua vez, mas para chegar a tua vez, primeiro você tem que passar pelo deserto. Deserto não é lugar fácil, mas deserto nos leva para um aprendizado, porque no deserto nós ficaremos tão somente na presença de Deus e tão somente nós ficamos dependentes de Deus. Quero orar com você nesse exato momento, pedindo que você se inscreva no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir. Ore por nós todos os dias. Estaremos ao vivo de segunda a sexta-feira. Dentro de breve iremos trocar os nossos horários, tá bom, meus irmãos? Dentro de breve passaremos então para fazer as nossas lives à noite. Tá? Estarei enviando uma mensagem para os irmãos. As nossas lives passarão à noite, porque muitos irmãos gostariam, tá, de estar junto conosco ao vivo, mas devido aos seus trabalhos, seus afazeres, não podem. E nós vamos escolher à noite para que possamos então fazer as nossas lives e orar junto com vocês. Em todos os nossos programas iremos orar
por você. Então nós vamos orar agora, agradecendo você. Se Jesus não voltar, segunda-feira estaremos de novo com mais lives aqui para você. E se Deus nos permitir, hoje ainda entraremos ao vivo, mais alguns minutos, tá bom? Então nós vamos orar agora. Coloque diante do Senhor o teu problema, a tua dificuldade, a tua luta e a tua prova, e nós estaremos orando por você. Querido e amado Deus, mais uma vez chegamos na tua presença, Senhor. Queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, por tudo, Paizinho querido, que o Senhor tem feito, Senhor, em prol das nossas vidas. Pai, por essa palavra que o Senhor tem nos concedido, por esse dia maravilhoso, Senhor. Queiras abençoar esta família, queiras abençoar este lar, queiras abençoar a nossa nação brasileira, Senhor, nosso estado do Rio Grande do Sul. Alcança as lideranças civis, militares e eclesiásticas, Senhor. Curando também teus filhos, aqueles que estão enfermos, aqueles, Senhor, aleluias, que estão precisando, Senhor, de uma restauração na família, no lar, Senhor, no trabalho, seja qual for a sua dificuldade, que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha dar vitória. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus Cristo, uma ótima sexta-feira para todos. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa cumprir os desejos do coração de cada um dos irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.